seja bem-vindo a seu amigo economista. Hoje vamos conversar sobre o curso de Economia, as matérias que você vai estudar na graduação em Economia. Elas são divididas basicamente em grupos temáticos. Matemática. Você tem duas matérias de cálculo, onde você vai aprender limites, derivada, integral. É mais fácil que engenharia, porque são menos matérias, e a intensidade do curso, a dificuldade realmente é menor. Outra matéria em matemática tem a ver com você vai aprender matrizes, sistemas, tá ligado também a equações. Os nomes podem variar um pouco. Por exemplo, cálculo, quando eu fiz, não chamava cálculo, chamava matemática 1 e 2. Essa parte de matrizes chamava economia matemática, enfim. Uma outra matéria que às vezes você pode relacionar com matemática ou com finanças tem a ver com matemática financeira. Juros, o dinheiro no tempo, enfim. É um conteúdo matemático, mas aplicado a finanças. Outro grupo de matérias muito importante é de microeconomia, que tem a ver com as decisões das pessoas, do consumidor e da firma. Então é basicamente decisões individuais dos agentes econômicos, sejam eles produtores ou consumidores. E aí você vai entender como é que a tomada de decisão do consumidor, um conjunto muito grande de detalhes sobre isso. Aí você vai ter uma série de gráficos para entender a lógica, a racionalidade por trás. Ela é matematizada, sim, mas é normalmente uma matemática mais simples. E aí vai um diferencial muito grande, porque dependendo de onde você faz o curso de economia, você vai ter uma intensidade muito maior em matemática ou muito menor. Por exemplo, eu estudei na UF, na Universidade Federal Fluminense. Assim, a linha dela, normalmente, é menos matematizada, é mais próxima de uma economia política, talvez, a ênfase. E, se você, por outro lado, em contraste, cursos bem tradicionais, como a PUC e a FGV, faz uma abordagem extremamente matematizada, com cálculo muito mais pesado. Então, são linhas muito diferentes, assim, embora seja o mesmo curso de economia. Enfim, mas voltando para a microeconomia. Você pode ter 2, 3 matérias, depende do curso, e aí você pode ter matérias optativas mais avançadas sobre esse tema. Mas basicamente, microeconomia são as decisões individuais, seja de consumidores ou de produtores. Você vai analisar também mercados, como é que é a interação entre os mercados, como é que se comportam os diferentes agentes e como é que isso dá a dinâmica dos mercados. Macroeconomia, uma outra área muito importante da economia, tem a ver com os agregados econômicos. Como é que você junta todas essas decisões individuais dos agentes? Então, a micro vê a decisão individual, a macro vê a interação dessas diferentes decisões. Uma metáfora muito útil que se usa por aí para separar essas duas áreas, a micro seria como se fosse a árvore, a macro é a floresta, é a interação, a integração de diferentes árvores, digamos assim, para ficar na metáfora. Essas talvez sejam as duas principais áreas, divisões dentro da economia, microeconomia e macroeconomia. Uma outra área que você tem seria economia internacional, também pode ser umas 2 ou 3 matérias. A economia internacional integra conhecimentos de macro e de micro. Uma outra temática é economia monetária. E aí, como eu falei, tem diferentes nomes, tá? Uma faculdade pode chamar de um jeito, outra de outro. Mas a economia monetária trata de assuntos relacionados a bancos, taxa de juros, enfim, dá para pensar como um desdobramento, uma sub-área da macroeconomia. Você tem matérias aplicadas também, que normalmente são optativas. São um conjunto de matérias que você pode escolher entre várias outras. E aí, aplicadas como? Vou dar alguns exemplos, tá? Que eu fiz. Tem economia da energia, que você vai usar conhecimentos de todas as outras áreas que você estudou, de macro, de micro, e aplicar um determinado setor. Por exemplo, economia agrária também eu estudei. Então você vai usar o que você aprendeu nas aulas de macro, de micro, e todas as outras, mas basicamente macro e micro, e aplicar, entender o setor agropecuário, o setor, enfim, de recursos naturais, o setor de algum tipo de extração, sei lá, mineral, enfim, é uma coisa mais aplicada
mas direcionada a um segmento da economia. Você tem matérias de economia política, onde você trata os autores clássicos. E aí pode ser Marx, Adam Smith, Schumpeter. Aí não tem a questão simplesmente ideológica, é matéria de marxista. Não, são autores clássicos da economia que a gente estuda, enfim, são matérias que tem gente que não gosta, eu particularmente gostava bastante, mas é mais um blá blá blá. Eu falo blá 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 com todo respeito, mas é assim, porque eu me interessava bastante, mas pode ter uma pegada mais filosófica, mais teórica, enfim, é diferente do restante das matérias. Você tem matérias também de história, história do Brasil e história internacional. Do Brasil, não pode ser 2 ou 3 matérias, enfim. Internacional costuma ser menos, costuma ser 1 ou 2. E aí você pode, em alguns lugares você tem optativas, onde você vai se especializar mais a parte ou de economia brasileira ou de economia mundial. Mas enfim, aí são pequenas divisões caso a caso. E um outro grupo que, quando eu estudei, a minha formação foi até um pouco carente, eu tive que procurar outras formações complementares, era a parte de finanças. E aí tem diferentes formas e tal. É mais comum uma ênfase na pós-graduação. Muitos cursos de graduação em economia nas universidades públicas não enfatizam tanto essa parte de finanças. E aí, como eu falei, tem a parte de matemática financeira e aí a parte toda do cotidiano, uma matéria um pouco mais prática ali para entender como é que é a dinâmica desde contabilidade até outras partes do dia a dia financeiro de uma empresa. E por fim, eu acho que um outro grupo é de estatística, que normalmente é o terror, é a parte mais difícil, que dá mais trabalho para as pessoas. Você tem 2 matérias mais básicas, de probabilidade, enfim, conceitos básicos de média, dispersão, assim, são assuntos bem mais simples, e tem o terror da maioria dos mortais, que é a econometria, que dependendo da abordagem que você tem dentro da economia, ela é extremamente utilizada, em outros casos nem tanto, mas você usar um argumento estatístico para tentar entender a teoria econômica. Temas bem simplificados, dá para traduzir dessa forma. Então é uma matéria muito difícil, que atualmente usa recursos computacionais, você faz a regressão, então você vai relacionar dados de 2 ou mais variáveis para tentar entender se aquele tema que você está estudando, aqueles dados, corroboram ou não o que diz a teoria econômica. Então é para tentar entender a realidade de uma maneira extremamente matematizada. Então você tem muitas técnicas para isso e essa disciplina, essa área de econometria estuda esse assunto. Realmente ela é bastante difícil e é o que costuma dar mais dor de cabeça para as pessoas. Enfim, no resumo bem geral é isso. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem abaixo, façam perguntas. O curso eu gostei bastante, assim, é um curso eu achei muito interessante de estudar, de aprender. Ajuda a entender muita coisa do mundo. E, como vocês podem imaginar, o mercado de trabalho também é extremamente abrangente. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Valeu, gente. Um abraço.